balançava as folhas do jardim enquanto a pequena Clara soltava mais um barquinho de papel na água. Vai, mamãe, sussurrou ela. Leva esse segredo com você. Se essa história tocar o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Agora respire fundo e se permita sentir essa emocionante jornada de amor, coragem e recomeço. Tontura. O céu de São Paulo amanhecia cinzento quando a vida de Lorenzo Valença perdeu o brilho. A chuva caía fina sobre os vidros da cobertura no Jardim Europa, refletindo o vazio de quem tinha tudo, menos o que mais importava. Elisa, sua esposa, havia partido há poucos dias, depois de uma longa batalha contra uma doença rara. O apartamento estava silencioso. As flores do velório ainda resistiam num canto, misturando o perfume da despedida com o som distante dos carros na Avenida Brasil. Clara, a filha deles, de apenas 8 anos, dormia no quarto com a luz acesa. Desde o dia em que a mãe se foi, ela não aceitava dormir no escuro. Lorenzo entrava todas as noites, sentava-se à beira da cama e ficava observando a menina respirar, como se aquele som fosse o único que o mantivesse vivo. Ele era o homem por trás do Grupo Valença, uma das maiores holdings do país, com negócios em tecnologia, logística e saúde. Um império construído do zero, movido pela mente genial e pela disciplina que Lorenzo herdara do pai. Mas agora, nenhum número fazia sentido. Nenhum lucro o preenchia. Nos dias que seguiram, a rotina virou um reflexo automático. Lorenzo saía cedo, deixava Clara com a babá e mergulhava nas reuniões da Valença Tower, um prédio de vidro espelhado na Avenida Faria Lima. De longe parecia indestrutível. De perto, era o espelho de um homem despedaçado. Os colegas notaram a mudança. O brilho nos olhos sumira, a voz grave agora saía mecânica como um comando repetido. O presidente que inspirava confiança agora evitava olhares. Nos corredores, alguns cochichavam que Lorenzo havia envelhecido em poucos meses. Enquanto isso, Clara buscava um pedacinho da mãe nos pequenos gestos. No perfume que ainda ficava na roupa, nas músicas antigas que tocavam na cozinha, nos barquinhos de papel que ela fazia e guardava numa caixa, imaginando que cada um deles levava uma mensagem até o céu. Era uma menina doce, introspectiva, que desenhava corações partidos e casas coloridas. Mas os desenhos começaram a mudar. De repente, os corações viraram cinza. As casas perderam o telhado. Foi durante um evento beneficente em Campos do Jordão que Lorenzo conheceu Bianca Prado. Uma mulher linda, elegante, com um olhar que parecia entender o que ele sentia. Viúva recente, dizia ela, e apaixonada por projetos sociais. O encontro pareceu um alívio, alguém que falava sobre dor, mas sem chorar. Bianca morava no Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema, e se dizia cansada da superficialidade da elite carioca. Falava com doçura, sorria com delicadeza, sabia o que dizer na hora certa. Nas semanas seguintes começaram a se encontrar discretamente. Lorenzo voltou a rir, e os jornais logo noticiaram. O bilionário Lorenzo Valença parece ter encontrado um novo amor. Mas ninguém sabia o que havia por trás daquele sorriso de capa de revista. Bianca era habilidosa, uma estrategista. Sabia que o coração de Lorenzo era um território fragilizado, e era ali que ela plantaria suas intenções. Quando Bianca se mudou para a mansão Valença, no Jardim Europa, tudo parecia um conto de fadas. A cerimônia fora discreta, apenas para amigos próximos. Clara vestia um vestido azul e levava as alianças. Sorria, mas os olhos denunciavam o desconforto de quem pressentia o desconhecido. Nos primeiros meses, Bianca foi encantadora. Levava flores ao túmulo de Elisa, presenteava Clara com vestidos, organizava jantares beneficentes, dizia que queria reconstruir o lar. Lorenzo, ocupado com a expansão da empresa para Curitiba e Belo Horizonte, acreditava.
E por acreditar, não via. Aos poucos, os gestos mudaram. O sorriso de Bianca passou a ser medido. O tom de voz mudou quando estavam a sós. Clara começou a se recolher. Desenhava menos, falava menos, sorria quase nunca. Mas Lorenzo, exausto e mergulhado em reuniões, só via a superfície, a esposa perfeita, a casa organizada, o jantar na mesa. O que ele não sabia é que Bianca desaprendeu a amar há muito tempo. Certa tarde, uma das funcionárias antigas, Dona Teresa, pediu demissão. Disse que não estava aguentando o clima da casa. Outras seguiram o mesmo caminho. Bianca justificava dizendo que a equipe era preguiçosa e precisava de renovação. Lorenzo, sem tempo para questionar, aceitou. Clara começou a ter pesadelos. Às vezes gritava à noite. Acordava assustada, dizendo que sonhara com a mulher dos olhos frios. Bianca dizia que era drama de criança carente de atenção. Mas o olhar da menina dizia o contrário. Na escola, as notas de Clara caíram. A professora relatou que a menina evitava o recreio, preferia ficar desenhando sozinha. Lorenzo tentava conversar, mas Clara apenas respondia: "Está tudo bem, papai." E sorria com o mesmo sorriso ensaiado que Bianca usava nas festas. Num domingo de manhã, Bianca serviu o café da manhã na varanda da mansão. Vestia um robe de seda branca e segurava uma taça de suco de laranja. Lorenzo, com o jornal nas mãos, mal percebia o ar de cálculo no olhar dela. "Amor," ela começou, estava pensando. "Clara precisa de disciplina. Ela é boa menina, mas muito mimada." A ausência da mãe deixou algumas falhas. Lorenzo ergueu os olhos, surpreso. "Falhas? Sim. Eu posso ajudar com isso. Com amor firme. Você confia em mim, não confia?" Ele hesitou, mas disse que sim. E foi assim que naquele instante Bianca ganhou a chave do poder dentro da casa. A partir dali, os dias começaram a se tornar longos. E os barquinhos de papel de Clara começaram a desaparecer, um por um. Foi nesse período que Helena Mota entrou na história. Tinha 28 anos, vinda de São José dos Campos, com um olhar sereno e um passado marcado por dor. Havia sido abandonada pelo companheiro, deixada sozinha com o filho pequeno, Miguel, de 6 anos. Mesmo assim, carregava uma força silenciosa, dessas que não precisam de barulho para existir. Helena chegou com uma única condição: "Posso trazer meu filho depois da escola? Não tenho com quem deixá-lo." Bianca sorriu, um sorriso curto e falso. "Claro, querida. Somos uma família moderna, não é?" Mas por dentro, já planejava como tornaria a vida daquela mulher difícil. Mal sabia ela que Helena seria a peça que mudaria todo o jogo. Clara e Miguel se conheceram no jardim, entre as roseiras e o pequeno lago artificial. Ela tímida, ele curioso. Em poucos minutos, já estavam brincando de fazer barquinhos de papel, os mesmos que Clara costumava guardar para a mãe. Helena observava à distância e sorriu. Havia algo na menina que a comovia profundamente. Talvez o olhar triste, talvez a solidão disfarçada de educação. Era como se Clara gritasse em silêncio, pedindo ajuda sem usar palavras. Nos dias seguintes, Helena começou a notar detalhes. Clara comendo sozinha na cozinha, Bianca chamando-a com voz fria, o silêncio que se formava quando a menina entrava na sala. Tudo parecia calculado, disfarçado de boa intenção. E Helena sabia, aquilo era crueldade disfarçada de cuidado. Bianca percebeu o carinho entre Helena e Clara. E isso a incomodou profundamente. Começou a dar ordens mais duras, a supervisionar o serviço com rigor desnecessário, a encontrar falhas inexistentes. Helena suportava calada. Mas observava, anotava, lembrava. Certa vez, encontrou Clara chorando no jardim. A menina tremia, segurando um barquinho amassado. Helena se ajoelhou, tocou de leve o ombro dela e perguntou: "O que houve, meu amor?" Clara hesitou.
A madrasta não gosta de mim, mas o papai acredita nela. Helena respirou fundo e respondeu com calma. Então vamos deixar o tempo mostrar quem ela é. Mas você não está sozinha, ouviu? Clara assentiu, e naquele instante, um elo invisível se formou entre elas. Helena sabia que não podia agir por impulso. Bianca era astuta e Lorenzo, cego pela culpa. Ela precisaria de provas, de paciência e de coragem. E foi ali, naquela tarde nublada de domingo, que Helena fez uma promessa silenciosa. Eu vou proteger essa menina. Mesmo que eu precise perder tudo de novo. O vento balançou as folhas do jardim. Clara soltou um barquinho de papel no pequeno lago e sussurrou. Vai, mamãe. Leva esse segredo com você. O barquinho flutuou, girou e desapareceu atrás das flores. E com ele a esperança de que alguém finalmente estava prestes a ouvir. Helena começou a agir discretamente. Anotava horários, registrava frases, guardava pequenas evidências. Um áudio aqui, uma fotografia ali. Sabia que a verdade não se impõe de repente, ela se constrói, pedacinho por pedacinho. Miguel, o filho, percebia mais do que deveria. Um dia, ele contou baixinho. E mãe, a moça bonita fala com um homem no telefone e diz que o papai da Clara nunca pode descobrir. Helena o abraçou e respondeu. Então a gente vai ficar bem quietinho e ouvir com o coração. À noite, depois que todos dormiam, ela revisava os registros no celular. Criou uma pasta escondida com senhas. O medo era constante, mas a coragem vinha de Clara, daquela menina que ainda acreditava que o bem podia vencer. Bianca, sem perceber que era observada, deixou a máscara cair de vez. Tratava Helena com frieza, inventava tarefas impossíveis, criticava o jeito de vestir, o modo de falar. E quando Lorenzo saía para o trabalho, descarregava em Clara o veneno do próprio vazio. Certa tarde, Helena ouviu gritos vindos da sala. Bianca estava aos berros porque Clara havia deixado um livro sobre a mesa. Livros demais deixam a cabeça confusa. Vá arrumar o quarto agora. Helena gravou o áudio sem que ninguém percebesse. A voz de Bianca soava como gelo quebrando. Na semana seguinte, Helena encontrou o colar de prata que pertencera a Elisa escondido atrás de um vaso. Clara o procurava há dias. Bianca acusou. Essa empregadinha deve ter pegado. Gente assim não resiste a coisas caras. Helena não respondeu. Fotografou o local, as marcas no tapete e enviou tudo para o próprio e-mail. Guardava provas, mas ainda faltava o momento certo. Enquanto isso, Lorenzo começava a notar fissuras no retrato perfeito. Chegava em casa e percebia Clara forçando um sorriso, Bianca exagerando na doçura. Certa noite, viu a filha ensaiando o rosto diante do espelho. O que você está fazendo, minha estrela? Praticando o sorriso certo. A Bianca gosta quando eu sorrio assim. A frase cortou o ar. Lorenzo saiu do quarto sentindo um nó no peito. No trabalho não conseguia se concentrar. As lembranças de Elisa voltavam, misturadas à culpa. Começou a chegar mais cedo em casa, fingindo reuniões canceladas. E quanto mais observava, mais percebia. Havia algo errado, muito errado. Um dia, Helena reuniu coragem e bateu à porta do escritório. Levava um envelope e o celular na mão. Senhor Lorenzo, eu preciso mostrar algo. Por favor, me ouça até o fim. Ela colocou os fones sobre a mesa e apertou o play. A voz de Bianca soou nítida. Ele não vai desconfiar. Assim que o dinheiro for transferido, estamos livres. Lorenzo ficou imóvel. De onde veio isso? De quem vê o que o senhor não pode ver. O silêncio foi longo. Ele respirou fundo, segurou a cabeça com as mãos. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Helena respondeu serena. O senhor confiou. E confiar não é erro. O erro é de quem mente. Decidiram agir com prudência. Lorenzo instalou câmeras sob o pretexto de segurança e pediu ajuda de um advogado de confiança.
Nos dias seguintes, as gravações revelaram tudo: os telefonemas com o cúmplice, as humilhações a Clara, a frieza de quem só amava o próprio reflexo. Quando Lorenzo finalmente viu uma cena em que Bianca empurrava a menina contra a parede, algo dentro dele quebrou. Não havia mais dúvidas. Naquela noite chuvosa, ele fingiu uma viagem de negócios. Bianca acreditou que estava sozinha. Chamou o misterioso Marcos para casa e discutiu com ele sobre dinheiro. Helena, do andar de cima, gravou cada palavra. Na manhã seguinte, Lorenzo voltou antes do amanhecer. Entrou no escritório, colocou as gravações sobre a mesa e chamou Bianca. Quero que você ouça algo comigo. Ela riu, confiante, mas o sorriso sumiu ao ouvir a própria voz no áudio. Isso é invasão de privacidade. Você não pode. Eu posso proteger minha filha. A frase saiu calma, definitiva. Bianca tentou fingir desespero, chorou, gritou, mas nada convenceu. Lorenzo apenas disse: Você tem 1 hora para sair desta casa. Depois disso, será apenas assunto dos advogados. Ela saiu atirando insultos, prometendo vingança. Mas a mansão, pela primeira vez em anos, parecia respirar. Clara correu para os braços do pai, e ele chorou. Helena, de pé ao lado, observava em silêncio, com os olhos marejados. O sol começou a romper as nuvens. A luz atravessou o vidro da janela e caiu sobre o rosto de Clara. Está tudo bem agora, papai? Está, meu amor. Está sim. Naquela manhã, o som do piano voltou a ecoar na sala principal. As notas pareciam lavar os corredores. E pela primeira vez, Lorenzo sentiu que o tempo podia começar de novo. Depois da tempestade, veio o silêncio. Mas era um silêncio bom, um silêncio cheio de respiro. A mansão Valença parecia mais leve, como se cada parede tivesse sido lavada de dentro para fora. Lorenzo caminhava pelos corredores e se surpreendia com a própria casa. Sem os gritos, sem as ordens frias, podia ouvir o som dos pássaros do jardim, o riso de Clara e até o farfalhar das cortinas. Era como se o tempo tivesse devolvido o que o medo havia tomado. Helena continuava discreta, trabalhando com o mesmo cuidado de sempre. Mas agora, o olhar dela se cruzava com o de Lorenzo de um jeito diferente. Havia ternura, havia admiração. Ele não sabia quando começou a pensar nela não só como uma protetora de Clara, mas como uma mulher que trazia paz ao coração dele. Os dias se transformaram em meses e as feridas em lembranças. Clara voltou à escola, voltou a sorrir. Miguel e ela se tornaram inseparáveis companheiros de travessuras, de confidências e de barquinhos de papel. Lorenzo retomou o comando do Grupo Valença, mas já não era o mesmo homem. A perda e a dor tinham mudado o jeito como ele via o mundo. Decidiu usar parte de sua fortuna para algo maior, criar uma instituição que oferecesse apoio a crianças em situação de vulnerabilidade. Helena foi a primeira pessoa com quem ele compartilhou a ideia. Estavam na varanda ao entardecer. Quero que tenha o nome dela, disse ele. Helena o olhou sem entender. De quem? E da Clara. E de tudo que ela representa. Assim nasceu o Instituto Casa Clara. O projeto começou pequeno, com uma equipe de voluntários, um espaço simples e muita vontade de fazer o bem. Mas em poucos meses cresceu. As primeiras famílias atendidas contaram suas histórias, e as doações começaram a chegar. O Instituto virou notícia em jornais, programas de TV e revistas, sempre destacado como um projeto que unia gestão eficiente e empatia verdadeira. Lorenzo fugia dos holofotes. Dizia que o mérito era de Helena. Ela é o coração disso tudo, costumava repetir. E era verdade. Helena se tornará o centro sereno da nova vida dele, a voz calma que equilibrava o peso dos dias. Certa tarde, ele a encontrou no jardim, sentada sob uma árvore, ajudando Clara com os deveres da escola. Ficou observando de longe.
Helena ria com o cabelo solto pelo vento, e Clara falava sem parar, cheia de alegria. Lorenzo se aproximou devagar e disse: Helena. Ela levantou o olhar. Sim, senhor? Não me chame mais de senhor. Ela sorriu. Então como devo chamá-lo? Lorenzo. Só Lorenzo. O silêncio que seguiu foi tão leve que bastava respirar para senti-lo. Naquele momento, sem que nenhum dos dois dissesse, o amor começou. Passaram-se 2 anos. O instituto já tinha 3 sedes e dezenas de funcionários. Clara e Miguel cresceram, agora adolescentes cheios de sonhos. E um dia, no mesmo jardim onde tudo começou, Lorenzo pediu Helena em casamento. Foi uma cerimônia simples, entre amigos e familiares. Clara levou as alianças, sorrindo com os olhos marejados. Miguel tocou violão, e o som das cordas pareceu abençoar o ar. Quando o sim ecoou, todos sentiram o peso das dores antigas se transformar em leveza. O casamento foi o início de uma nova fase. Pouco tempo depois, Helena engravidou. A notícia trouxe lágrimas, risos e uma alegria difícil de descrever. Lorenzo se emocionou como se fosse a primeira vez que conhecesse o amor. Quando os gêmeos nasceram, Isabela e Benício, o lar se encheu de vozes, correria e pequenas bagunças. Clara e Miguel os tratavam como irmãos de sangue. E Helena, exausta mas feliz, dizia que o som preferido dela era o das risadas das crianças ecoando pelos corredores. Os anos seguintes foram de prosperidade e harmonia. A cada inauguração de uma nova unidade do Instituto Casa Clara, Lorenzo e Helena viam a prova de que a dor, quando transformada, pode gerar cura. Eles não falavam sobre Bianca nem sobre o passado. Não porque quisessem esquecer, mas porque já haviam perdoado em silêncio. Numa entrevista, Lorenzo foi questionado sobre o segredo do sucesso. Ele respondeu: não é sucesso, é propósito. E quem me ensinou isso foi uma mulher simples que chegou um dia à minha casa com um filho no colo e me devolveu o sentido da vida. Helena assistiu à entrevista pela TV e chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Ela sabia que depois de tantas tempestades, o amor deles era o abrigo que o destino havia prometido. No fim daquela noite, o casal caminhou até o lago do jardim. Clara e Miguel dormiam. Os gêmeos sonhavam em seus berços. Helena jogou um barquinho de papel na água e disse: para que nunca esqueçamos de onde viemos. Lorenzo colocou outro ao lado: e para que nunca deixemos de sonhar para onde vamos. As 2 pequenas embarcações flutuaram lado a lado, iluminadas pelo reflexo da lua. E o vento suave as levou devagar, como se o tempo também as abençoasse. Os anos se transformaram em memórias, e as memórias em herança. A vida na mansão Valença já não era marcada por luxo, mas por simplicidade. O que antes era símbolo de status agora era refúgio, lar e história. Os filhos cresceram, o instituto floresceu, e o amor, que começou em silêncio, se tornou o alicerce de tudo. Helena e Lorenzo, já com cabelos grisalhos e olhares serenos, caminhavam lado a lado pelo jardim repleto de árvores e flores. Ali, sob o mesmo céu que um dia testemunhou lágrimas, eles agora agradeciam por cada amanhecer. Clara, aos 30 anos, era uma mulher confiante, de fala doce e firme. Atendia dezenas de crianças no Instituto Casa Clara, e em cada olhar via um pedacinho da menina que um dia fora. Falava com ela sobre coragem, sobre amor e principalmente sobre recomeços. Nos corredores todos a chamavam de Doutora do Sorriso. Miguel, o engenheiro, dedicava-se a construir casas seguras para famílias carentes. Dizia que aprendeu com Helena que a casa mais bonita é aquela que tem paz dentro. Cada obra concluída era uma homenagem silenciosa a ela. Os gêmeos Isabela e Benício estavam com 20 anos e seguiam caminhos diferentes, mas com o mesmo propósito. Ela cursava jornalismo, ele medicina. Ambos queriam continuar o legado da família, servir. E quando as agendas permitiam,
Os 4 irmãos se reuniam na antiga mansão, agora repleta de vida e lembranças. Nos fins de tarde soltavam barquinhos de papel no lago, tradição que atravessava gerações. Os pequenos filhos de Clara e Miguel ajudavam rindo. O vento soprava, levando cada barquinho com um desejo escrito: esperança, fé, gratidão. Lorenzo assistia a tudo com o coração tranquilo. Já não precisava provar nada ao mundo. O império que construiu deixará de ser um conglomerado de empresas, era, agora, uma corrente de amor espalhada por centenas de pessoas. Helena continuava ao seu lado, firme e doce, com o mesmo brilho nos olhos que encantou a todos aqueles anos atrás. Numa tarde de outono, eles se sentaram no banco sob o ipê amarelo do jardim. As pétalas caíam como chuva dourada. Helena olhou para o céu e disse: sabe, Lorenzo, às vezes eu penso no quanto o destino pode ser curioso. Quem diria que aquela mulher assustada, abandonada e cheia de dívidas encontraria aqui a sua família? Ele sorriu, segurando sua mão. O destino não erra, Helena. Só demora um pouco para se explicar. Riram juntos, o riso maduro de quem sobreviveu ao tempo. Naquela noite, Clara organizou um jantar em família. Quando todos se acomodaram à mesa, ela fez um brinde à coragem de recomeçar e ao amor que nos construiu quando tudo parecia desmoronar. As taças se tocaram. O som leve ecoou pelo salão. Nos olhos de cada um havia gratidão. Mais tarde, Helena caminhou até a varanda. O céu estava claro, a lua cheia refletia no lago. Ela viu os barquinhos flutuando e pensou em Elisa, a mulher que veio antes dela e que, de alguma forma, guiou todos até ali. Sussurrou como quem fala com o vento. Obrigada por me confiar o que você mais amava. Lorenzo aproximou-se, abraçando-a por trás. Em qual desses barquinhos você colocaria a nossa história? Helena sorriu. E no que diz gratidão? Por quê? Porque a dor me trouxe até você. E você me ensinou que o amor cura tudo. Ele beijou sua testa e respondeu. E você me ensinou que o amor é escolha. Todos os dias. Ficaram ali abraçados, vendo os barquinhos seguirem o curso da água. A noite era serena, o jardim banhado pela luz prateada da lua. O tempo parecia parar. Anos depois, quando o Instituto completou 20 anos, Clara fez um discurso que emocionou a todos. Quando eu era pequena, achava que o amor morava longe. Hoje sei que ele sempre esteve aqui, nas mãos que cuidam, nas palavras que curam, nas pessoas que ficam quando tudo parece ruir. O Instituto Casa Clara é mais do que um prédio. É um lembrete de que o bem, quando plantado, floresce mesmo em solo de dor. Helena chorou, Lorenzo sorriu, e o público aplaudiu de pé. Naquele instante perceberam que o legado deles não era o dinheiro, mas o exemplo. Nos últimos anos de vida, Lorenzo e Helena se mudaram para uma casa simples no interior. Viviam cercados de árvores, de livros e de paz. Todas as manhãs tomavam café na varanda, olhando o sol nascer. Falavam pouco, porque sabiam que o amor verdadeiro não precisa de muitas palavras. Certa vez, Helena escreveu no diário: a vida é feita de cacos. Mas se a gente tiver paciência, o tempo ensina a transformar os estilhaços em vitrais. E o que antes machucava passa a iluminar. Essas palavras ficaram guardadas como herança, não de bens, mas de sabedoria. Numa manhã tranquila, muitos anos depois, a família inteira se reuniu novamente na antiga mansão. As crianças corriam, os adultos conversavam, e o som das risadas enchia o ar. Lorenzo e Helena, já mais frágeis, estavam sentados no banco do ipê observando. Ele olhou para ela e disse, com voz serena: sabe o que eu mais gosto de ver em tudo isso? O quê? Que a dor não venceu. Helena sorriu e respondeu: e nunca mais vai vencer. O vento soprou, espalhando pétalas amarelas pelo chão. No lago, dezenas de barquinhos coloridos seguiam o mesmo caminho, levando os sonhos da nova geração. E por um instante, o sol atravessou as nuvens, iluminando o jardim inteiro.
Era como se o universo dissesse: agora está completo. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe o like e conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Qual parte mais te emocionou? A coragem de Helena, o perdão de Lorenzo ou o renascimento de Clara? Que esta história te lembre: o amor pode quebrar, mas nunca deixa de existir.